Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você. A minha oração é que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. E como eu sempre falo, que ao término dessa semana, mais uma vez, todos nós possamos cantar o hino da vitória. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você nessa manhã, a palavra da semana, que toda semana eu gravo uma palavra de Deus para alguém. E eu vou estar deixando aqui uma palavra que eu gosto muito, quem me conhece, quem acompanha a nossa trajetória, sabe que eu gosto muito dessa palavra. E todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu falo dela, Deus traz uma revelação diferente, que está lá em Mateus capítulo 8, vou ser breve aqui, vou ler aqui rapidinho, para que vocês possam ouvir e assimilar. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Irmãos, essa passagem ela me traz muitos ensinamentos. Eu vou procurar resumir aqui de uma forma bem clara e transparente para que você possa entender o que Deus quer para as nossas vidas. A palavra nos diz, nós lemos aqui o texto e nos mostra que existia um homem com uma doença muito difícil de se curar, naquela época. Na verdade, não tinha cura aos olhos humanos e só algo sobrenatural, só o poder de Deus realmente poderia purificar uma pessoa que tinha lepra. O leproso naquela época, para que você possa entender, ele era uma pessoa excluída da sociedade. Ele era marginalizado, o leproso ele era discriminado, o leproso ele não podia permanecer nem dentro do seu próprio lar, com a sua família. Ele tinha que sair de casa e ele tinha que conviver num lugar chamado leprosário, conviver com outras pessoas na mesma situação em que ele se encontrava. Ou seja, ele tinha que conviver com outros leprosos. Então você imagina como era esse lugar. Imagina o cheiro que tinha nesse lugar. Imagina o ambiente, como era a mente e o coração daquelas pessoas que habitavam naquele lugar onde todas as pessoas eram desesperançadas. Eram pessoas que não tinham mais esperança em nada. Eram pessoas que estavam entregues à própria sorte, ou à própria morte, melhor dizendo. Eram pessoas que ninguém dava conselho para ninguém, porque o que um ia falar para o outro? O que um doente ia falar para o outro? Então estava ali simplesmente esperando o momento da sua morte, Não tinham certamente o que comer. As pessoas não levavam porque tinham medo de se aproximar e serem contaminadas, porque era uma doença contagiante na época, E então as pessoas viviam dessa maneira. E aí o que me chama a atenção nessa passagem é que aquele homem ele estava à beira do caminho, E talvez Jesus não tivesse visto aquele homem, porque na tradição, na cultura deles, e talvez Jesus não tivesse visto, não, vou até falar de uma outra forma, Talvez aquele homem não tivesse visto Jesus de longe, porque na cultura deles, quando um leproso via alguém se aproximando, ele tinha que gritar de longe, imundo, imundo. E aquele homem, ele tem um encontro com Jesus. Veja só que interessante, Certamente aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus quando ele era um homem são, quando ele tinha saúde e vivia no meio da sociedade. Certamente, de alguma forma, ele já tinha visto Jesus pregando, ou tinha visto Jesus andando pela cidade, ou tinha ouvido simplesmente falar de Jesus, daquilo que Jesus
pregava, daquilo que Jesus fazia. E o que nos deixa muito claro aqui que aquele homem ele já sabia quem era Jesus. E quando aquele homem tem um encontro com Jesus, e talvez ele não estivesse ali há muitos anos, estivesse ali há pouco tempo, então por isso que eu acho que ele deveria ter ouvido falar de Jesus, mas quando aquele homem tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz aqui, no versículo 2, e eis que veio um leproso e o adorou. E aí é que me chama a atenção, né? Aquele homem doente, aquele homem com o corpo todo ferido, fedendo, cheirando mal, aquele homem indiscriminado, marginalizado pela sociedade, aquele homem que por causa da sua doença estava impedido de fazer a obra de Deus, estava impedido de estar no seio da sua família, de abraçar a sua família, de beijar a sua família, de estar com os amigos, não podia estar no templo adorando. Aquele homem que estava com a sua mente completamente corrompida, com seu coração completamente angustiado, amargurado, entristecido. Aquele homem, quando ele se encontra com aquele que ele sabia que podia mudar a sua vida, que podia virar a página da sua história, aquele homem, ele toma uma atitude que me surpreende. Talvez se fosse eu e você, nós não tomaríamos aquela atitude, mas aquele homem toma uma atitude que me surpreende. A primeira coisa que ele fez, ele se prostra e adora. Talvez se fôssemos nós nessa situação, nós iríamos pensar em primeiro lugar em pedir a ele alguma coisa, a nossa cura, porque a gente já ia dizer que não estava mais aguentando, estávamos sofrendo muito, que aquela dor já estava ficando insuportável. Então certamente nós iríamos logo falar: Senhor, que bom que o Senhor está aqui, muito obrigado pela sua presença, mas Senhor, em nome de Jesus me ajuda. Eu preciso ser curado, eu preciso ser sarado, eu preciso ser tratado. Eu não aguento mais viver da forma que eu estou vivendo, se eu continuar aqui eu vou morrer. Mas aquele homem, o que me chama a atenção é que ele deixa de lado as suas dores, ele deixa de lado todas as suas dificuldades, ele deixa de lado todos os seus problemas e dá prioridade à adoração. Ele prioriza se prostrar diante de Deus, diante do Senhor e adorar, porque era muito mais importante para aquele homem adorar a Deus naquele momento do que pedir alguma coisa. Era muito mais importante para aquele homem ele estar de joelhos prostrados diante daquele que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que era o majestoso, né? Ele reconheceu, ele deu importância, ele deu prioridade a isso. E o que nós temos dado prioridade em nossas vidas nos dias de hoje? Será que nós temos dado prioridade à adoração? Ou será que nós temos dado prioridade às nossas necessidades, a pedirmos a Deus aquilo que nós necessitamos, que nós achamos que nós precisamos? E ele sabia que bastava tão somente ele adorar a Deus, porque se o Senhor quisesse, e o interessante é isso, se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. Ele não encostou Jesus na parede, ele não obrigou Jesus a nada. Ou seja, aquele homem, se fosse nos dias de hoje, ele estaria cantando, assim como nós cantamos nas igrejas, um hino cantado por Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Então, eu acredito que se fosse nos dias de hoje, ele estaria cantando esse louvor. Ou até mesmo aquele também do Trazendo a Ar: Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Ou seja, aquele homem deu prioridade à adoração. E depois que ele adora, aí sim ele fala: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me curar. Sabe por quê? Muito mais importante do que a cura daquele homem naquele momento era a presença de Deus na vida dele. Ele valorizava muito mais a presença de Deus, que trazia para ele paz, que trazia para ele conforto, do que a sua cura.
Ele sabia que se naquele momento o Senhor recolhesse ele, se naquele momento ele morresse, ele morreria com a certeza da sua salvação e com a certeza de que estaria feliz ao lado do Pai. Então ele deu prioridade à sua adoração. E a partir daquele momento o Senhor diz: eu quero ser limpo. Então aquele homem, ele não só teve a oportunidade de adorar ao Senhor, como também teve a oportunidade de ser curado definitivamente. O que eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, nessa manhã, na manhã desse dia, nessa segunda-feira, dessa semana que se inicia, é que será que nós temos dado prioridade? Será que nós estamos verdadeiramente na presença de Deus? Que muitas das vezes Deus está na nossa presença, mas nós não estamos na presença dele. Mas como assim, irmão Marco? Vou te dar um exemplo de José no Egito, que passou por tudo aquilo que ele passou, mas não deixava de adorar a Deus, não deixava de ter fé em Deus, porque ele sabia que Deus podia mudar a sua história. E Deus é especialista, irmão, em mudar a tua história e mudar a minha história nessa manhã. Deus pode virar essa página da tua vida e transformar a tua vida de hoje para amanhã, ou já transformou de ontem para hoje, talvez você não tenha nem percebido. A diferença toda são esses homens aí que nos dão essa lição, que nos ensinam. Um homem que tinha tudo para pedir tudo que ele estava precisando, mas ao invés dele pedir tudo, ele ofereceu tudo para o Senhor, que era o quê? A sua adoração, o seu louvor. José teve tudo para negar a Deus, José teve tudo para se revoltar com Deus, até porque sempre foi um homem de Deus, sempre buscou a Deus. Mas sabe qual é a diferença, irmãos? Era que José estava na cisterna, mas Deus estava com ele. José estava na prisão, mas Deus estava com ele. José estava como governador do Egito, Deus estava com ele. Mas sabe qual é a diferença entre José e você, José e eu, talvez, nesses dias de hoje? É que Deus está com a gente o tempo todo, mas nós não estamos com Deus muitas das vezes. Muitas das vezes nós escolhemos um momento para estar com Deus. Não, agora é o meu momento com Deus. Mas em outros momentos nós deixamos Deus de lado e queremos viver a vida do nosso próprio jeito, da forma que nós achamos melhor. E é aí que esses homens se tornam diferentes de nós. Porque Deus estava com José o tempo todo, mas José também estava o tempo todo com Deus. Valorizou a presença de Deus na sua vida. Aquele leproso valorizou a presença de Deus na sua vida. E tem muitas pessoas que não valorizam isso. Jonas, por exemplo, Deus estava com Jonas ao ponto de chamá-lo pelo nome e dar a Jonas uma missão tão importante. Mas a palavra de Deus diz que Jonas desceu a Jope para fugir da presença do Senhor. Está entendendo o que Deus quer falar contigo nessa manhã, ou já está falando, meu irmão, meu amigo? Valorize a presença de Deus na tua vida. E de que forma que nós valorizamos a presença de Deus nas nossas vidas? É estando também na presença dEle. Deus está com você o tempo todo. Esteja com Deus também em todo o tempo. Que Deus abençoe. Um bom dia, uma semana maravilhosa para você e que ao término dessa semana, você e a sua família, em nome de Jesus, possam cantar o hino da vitória. A paz do Senhor Jesus. Valeu, um abraço.